Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza, onde estamos estudando a reprodução. No caso, aqui, o aparelho reprodutor masculino. Lembra que a gente já viu os mecanismos de reprodução sexuado e assexuado? E classificamos o aparelho reprodutor masculino e feminino como tipo de reprodução sexuada? Pois bem, você está dentro da aula 7, da segunda etapa, do módulo 2, da unidade 1, do terceiro semestre. Objeto de conhecimento, aparelho reprodutor masculino. Nessa imagem que aqui aparece para vocês, nós temos as partes do aparelho reprodutor. E vale ressaltar que, no caso, a bexiga não faz parte do aparelho reprodutor, mas sim do aparelho excretor. Assim também como a uretra. Mas, no caso da uretra, a uretra tem função dupla, porque ela faz parte tanto do aparelho reprodutor quanto do aparelho excretor. Excretor quando ela elimina a urina e, no caso do aparelho reprodutor, quando ela elimina o sêmen ou esperma, que contém o espermatozoide. Nós também temos o epidídimo, que é essa parte superior, onde vai ficar alojado os espermatozoides. Nós temos os testículos, no caso normalmente dois, que dentro do testículo nós possuímos os túbulos seminíferos e esses túbulos seminíferos vão ser responsáveis pela produção dos espermatozoides, que são abreviados dessa forma, os SPITs, ao entorno aí de milhões de espermatozoides produzidos. Nós temos o pênis formado de corpos cavernosos e esponjosos que se enrijece de sangue para penetração na vagina durante o ato sexual, e nós temos o ducto, ou também chamado de canal deferente. Por ele que nós vamos aqui ter a formação do sêmen, ou também denominado esperma. Não confundam esperma com espermatozoide. Esperma é diferente de espermatozoide. Espermatozoide. Por quê? Enquanto o espermatozoide, ele é a célula sexual, e no espermatozoide eu tenho lá a junção de alguns líquidos, no esperma eu tenho o conjunto de líquido seminal, líquido prostático e líquido da glândula bulboretral. E aí sim eu tenho a formação do que anteriormente era chamado por alguns livros didáticos de sêmen, e que agora, com o nome correto, é chamado de esperma. Então, o esperma contém espermatozoide, e o espermatozoide é a célula sexual masculina, que vai ter normalmente 23 cromossomos e vai fecundar o óvulo para a formação do zigoto de um novo ser. Então, o esperma é diferente de espermatozoide. Lá no canal ou ducto diferente, eu também vou receber aqui o líquido da vesícula seminal e o líquido da vesícula da próstata, o líquido prostático. Pois bem, vamos continuar aqui e aí aprofundar nessas partes também do aparelho reprodutor masculino. A abertura uretral, ou orifício da uretra, serve como função dupla aqui, no caso do aparelho reprodutor, para eliminar o esperma, e no caso do aparelho excretor, para eliminar a urina. Nós temos os corpos cavernosos e os corpos esponjosos, que eu falei anteriormente, que se enrijecem ou se enchem de sangue para que o pênis fique ereto e fazer a penetração na vagina. Nós temos o epidídimo, onde vão ficar armazenados aqui os espermatozoides. Nós temos a bolsa escrotal, ou também chamado de escroto, que é onde fica abrigado aqui os testículos, inclusive com a função de diminuir a temperatura e aí promover aí a sobrevivência dos espermatozoides. O canal deferente, a próstata para produzir o líquido prostático, e a gente vai fazer aqui e dar uma ênfase ao novembro azul no final dessa aula. O canal de ejaculação, a vesícula seminal, que
que fazem parte desse aparelho reprodutor masculino, que, entre outras funções, tem a perpetuação da espécie. Pois bem, no nosso texto que a gente traz aqui para você, você tem que o sistema reprodutor masculino inclui o pênis, o escroto, os testículos, o epidídimo, o canal deferente, a próstata e as vesículas seminais. Importante, inclusive, para você fazer as suas avaliações. O pênis e a uretra fazem parte de dois sistemas, conforme a gente falou, que eu classifiquei aqui agora como urinário e também o sistema reprodutor. Alguns livros trazem ele como sistema excretor. Os testículos são duas glândulas em formato oval que podem ser situadas na bolsa escrotal. Então, de novo, os testículos são duas glândulas em formato oval que estão situadas na bolsa escrotal. Na estrutura de cada testículo encontram-se os túbulos finos, que envolvem chamados também de túbulos seminíferos. É lá que são produzidos os espermatozoides. Conforme você pode observar aqui, dentro do testículo eu tenho alguns túbulos. Esses túbulos chamam túbulos seminíferos. São esses túbulos que aqui eu estou desenhando, que são responsáveis pela produção de espermatozoides, que você pode abreviar com a sigla SPIDS. Após serem produzidos, eles vão ser armazenados dentro do epidídimo e lá vão ficar até no momento da ejaculação. A partir do momento da ejaculação, ele sai do canal, entra no canal deferente, vai passar pela vesícula seminal, pela próstata e pela glândula bulboretral, onde aí sim ele vai se tornar um esperma, ou também chamado por alguns de sêmen. Ok? Pois bem, nossos órgãos sexuais internos vão incluir os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes ou canais deferentes, as glândulas seminais, os canais ou ductos ejaculatórios, incluindo a própria uretra, a próstata e a glândula bulboretral. Importante para você, estudante do EJA. Os órgãos sexuais externos vão incluir quem? O próprio pênis, a porção distal da uretra e o escroto, ou também chamado de bolsa escrotal. O escroto ou essa bolsa, além de abrigar o testículo, tem a função de manter a temperatura dele 1 grau menor que a temperatura corporal do corpo do homem, uma vez que ele permite, assim, a sobrevivência dos espermatozoides. O espermatozoide, ao sair do testículo, lá do epidídimo, até chegar lá no orifício da uretra, né, no último caminho, antes de entrar no canal vaginal, ele tem aí que precisa de uma energia, precisa de um líquido. E esse líquido precisa também eliminar a acidez da vagina para que tenha reprodução. E assim, com o líquido da próstata, o líquido da vesícula seminal e o da glândula bulboretral, forma-se o esperma. Uma vez que o homem faz, por exemplo, uma vasectomia, ele corta ali o canal ejaculatório e não mais vai eliminar o espermatozoide, mas ele continua eliminando o esperma. Dessa forma, é uma das maneiras dele evitar a gravidez. É um método que pode ser irreversível, tá? Algumas vasectomias podem ser reversíveis. Ok? Continuando então, dentro do aparelho reprodutor masculino, nós temos aqui uma campanha muito importante para você, homem, e também para você que é filha de algum homem que já passou aí dos seus 50 anos e teria que fazer aí o exame de próstata, tá? Nós temos aí demolindo preconceitos, construindo a saúde. Nós podemos fazer um exame de sangue, que é denominado PSA, para identificar se tem alguma alteração. E depois a gente poderia fazer, futuramente, um exame, principalmente quem tem depois dos 50 anos, que é o exame do toque. Por isso que está escrito lá, demolindo preconceitos. Importante na prevenção do câncer de próstata,
Câncer de próstata esse que pode levar o indivíduo a óbito se não tratado. Lembrando a você que a próstata tem a função de produzir o líquido prostático. E esse líquido prostático tem a função de eliminar a acidez da vagina, formando o esperma. A partir do momento que você identifica alguma alteração na sua próstata, você consegue identificar mais cedo e o tratamento tem uma maior eficácia. Por isso aí, as campanhas de câncer de próstata e do exame de toque. Fechado? Na nossa próxima slide aqui, que aparece para vocês, nós temos as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que você também já aprendeu nas aulas anteriores. Aqui nós vamos dar o exemplo da triconomiose, da doença inflamatória pélvica, da gonorreia, da clamídia, do linfogranuloma venéreo, do cancro mole, do donavanose, da sífilis, do micoplasma, do herpes ou da herpes, do condiloma acuminado, da infecção por HTLV, das hepatites virais e da própria AIDS, ou também denominada SIDA. Observem que na nossa classificação nós temos aí alguns agentes causadores, que são classificados nas primeiras ali como protozoários. Depois, as infecções bacterianas, como é um exemplo, inclusive, que você está vendo da clamídia e da gonorreia. E das infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser causadas por vírus, incluindo, por exemplo, o HIV. Observem que as principais manifestações clínicas trazem como, por exemplo, corrimentos, no caso dessas infecções aí em amarelo, feridas ou lesões, como no caso dessa parte em azul, verrugas anogenitais, como é o caso do HPV, que está aí em branco, que é o codiloma acuminado, e diversos ou nenhum sintoma, como por exemplo o caso do HIV, que no seu estágio inicial ela é assintomática. Lembrando a vocês que as infecções sexualmente transmissíveis nem sempre podem trazer sintomas. Então, por conta disso, elas deixam de ser classificadas simplesmente como doenças e passam a chamar infecções sexualmente transmissíveis. Como o próprio nome já nos ajuda, elas podem ser transmitidas, olha o nome, podem ser transmitidas sexualmente. E a partir do momento que você identificou que você está com determinada infecção sexualmente transmissível, você deverá fazer o tratamento. No caso dos homens, procurando aí um urologista. No caso das meninas, que também podem ter infecções sexualmente transmissíveis, transmitidas às vezes pelo próprio parceiro ou pela própria parceira, tem que procurar o ginecologista. Beleza? Na próxima aula, a gente vai dar ênfase ao aparelho reprodutor feminino. Te espero então nas aulas de Ciências da Natureza dentro da educação de jovens e adultos. Um abraço, até mais, tchau, tchau.